Sejam bem-vindos ao Conto Raso Story. E se você ama histórias de romance proibido e drama intenso, já se inscreve no canal e ativa o sininho, porque o que vem agora vai te prender do começo ao fim. Ela aceitou o emprego apenas para descobrir a verdade sobre seu passado. Ele, um patrão misterioso, prestes a se casar e à beira de um abismo. Nenhum dos dois imaginava que um único encontro mudaria tudo, para sempre. Esta é a história de Tessa e Nathaniel. Uma história de lágrimas, segredos e um amor irresistível. De que cidade você está assistindo? Comenta aí embaixo. Me conta, você acredita que alguns amores são impossíveis? Ou que o coração simplesmente não escolhe? Vamos à história. A chuva batia contra as janelas da mansão Crest como dedos impacientes exigindo entrada. Tessa Lark ajustou a alça da mochila gasta no ombro e respirou fundo antes de tocar a campainha. O som ecoou pelo interior da propriedade, solene como um sino de igreja. Ela não deveria estar ali. Aquela mansão, com suas colunas imponentes e jardins que pareciam saídos de um conto de fada sombrio, representava tudo que ela havia aprendido a evitar. Riqueza, poder, sobrenomes que pesavam como correntes. Mas a necessidade não pergunta sobre preferências, e Tessa precisava daquele emprego mais do que seu orgulho permitiria admitir. A porta se abriu revelando uma mulher de meia-idade, cabelos presos num coque rigoroso, uniforme impecável. Você deve ser a nova empregada, a governanta disse sem emoção. Senhorita Lark? Sim, senhora. Entre. O senhor Crest a receberá em seu escritório. Tessa atravessou o vestíbulo tentando não parecer impressionada. O lustre de cristal pendia do teto alto como uma constelação aprisionada. Tapetes persas cobriam o chão de mármore. Pinturas antigas observavam dos quadros com olhos que pareciam guardar segredos. A governanta bateu 3 vezes numa porta de carvalho maciço. Entre, uma voz masculina respondeu do interior. O escritório era uma catedral de conhecimento. Estantes de mogno subiam até o teto, repletas de livros com lombadas em couro. Uma lareira crepitava suavemente, lançando sombras dançantes pelas paredes revestidas de madeira escura. E atrás da escrivaninha, ele, Nathaniel Crest. Tessa sentiu o ar escapar dos pulmões. Ele ergueu os olhos do documento que lia, e aqueles olhos verdes, intensos como florestas após tempestades, encontraram os dela. Por um momento que pareceu se estender além do tempo, nenhum dos dois se moveu. Algo passou entre eles. Uma corrente elétrica. Um reconhecimento que não fazia sentido. Nathaniel se levantou lentamente, cada movimento controlado, elegante, alto, imponente. Os cabelos castanho escuros penteados para trás revelavam um rosto de linhas firmes, maxilar definido. Ele vestia um terno sob medida que custava mais que o aluguel de Tessa por 6 meses. Senhorita Lark, ele disse, e sua voz tinha textura de veludo sobre aço. Por favor, sente-se. Ela obedeceu, cruzando as mãos no colo para esconder o tremor. Revisando seu currículo, Nathaniel continuou, os olhos percorrendo o papel à sua frente. Vejo que tem experiência limitada em serviço doméstico. Experiência limitada, mas aprendo rápido, Tessa respondeu, forçando firmeza na voz. E sou dedicada. Ele a estudou em silêncio. Aqueles olhos verdes pareciam ler além da superfície, decifrando camadas que ela mantinha cuidadosamente escondidas. Tessa sustentou o olhar, recusando-se a baixar os olhos primeiro. Um músculo se contraiu no maxilar dele. Por que precisa deste emprego? A pergunta veio afiada. Por que preciso sobreviver? Ela respondeu com honestidade brutal. E por que sou boa no que faço? Silêncio. O relógio de parede marcava os segundos com tiques pesados. Você mora em Ashford? Ele perguntou, mudando de ângulo. Morava. Recentemente me mudei para Millbrook. Algo atravessou o rosto de Nathaniel. Uma sombra. Um fantasma de emoção que desapareceu antes que ela pudesse identificar. Entendo, ele disse lentamente. A vaga inclui acomodação. Você ficaria no anexo dos funcionários. Refeições incluídas. Salário mensal depositado no primeiro dia útil. Aceito. Ainda não terminei. Um quase sorriso curvou os lábios dele. As regras da casa são estritas. Pontualidade é essencial. Descrição. Obrigatória. Esta mansão recebe convidados importantes.
Privacidade deve ser mantida a todo custo. Entendido? Perfeitamente. E uma última coisa, senhorita Lark. Nathaniel se inclinou para a frente, os cotovelos apoiados na mesa. Vou me casar em 3 meses. Minha noiva, Vivienne Carter, será frequentemente presença aqui. Ela tem expectativas específicas sobre como a casa deve ser administrada. Algo se retorceu no estômago de Tessa. Casamento. Claro que ele estava comprometido. Homens como Nathaniel Crest não ficavam disponíveis por muito tempo. Compreendo, ela disse, mantendo a expressão neutra. Então está contratada. Pode começar amanhã. Mr. Holloway, a governanta, explicará suas funções. Tessa se levantou, estendendo a mão. Nathaniel a apertou brevemente, e o toque, quente, firme, enviou uma descarga elétrica pelo braço dela. Pelos olhos dele, ele também sentiu. Nenhum dos dois mencionou. O quarto no anexo era pequeno mas limpo. Uma cama de solteiro, um guarda-roupa, uma escrivaninha sob a janela que dava para os jardins. Tessa colocou suas poucas roupas nas gavetas e se sentou na cama, observando a mansão principal através da janela. Luzes brilhavam em várias janelas. Em uma delas, uma silhueta masculina se movia. Nathaniel. Ela fechou as cortinas bruscamente. Não poderia se dar ao luxo de fantasiar. Aquele homem era seu patrão. Estava noivo. E ela tinha segredos próprios que precisavam permanecer enterrados. Mas quando fechou os olhos naquela noite, foram olhos verdes que a perseguiram nos sonhos. O primeiro dia começou às 6 da manhã. Mr. Holloway era eficiente e impessoal, conduzindo Tessa pelos corredores intermináveis da mansão, explicando cada responsabilidade com precisão militar. Você cuidará principalmente da biblioteca, da sala de jantar e dos quartos de hóspedes, a governanta instruiu. O quarto do Sr. Crest é de minha responsabilidade exclusiva. Não entre lá sem permissão expressa. Entendido. O Sr. Crest trabalha de casa 3 dias por semana. Nesses dias, não o interrompa no escritório, exceto para servir café às 10 da manhã. Tessa memorizou cada detalhe. A manhã passou numa rotina de poeira, panos e móveis polidos até brilhar. A biblioteca se tornou seu lugar favorito imediatamente. Milhares de livros, alguns tão antigos que as páginas pareciam suspiros de papel. Ela passou os dedos pelas lombadas enquanto limpava as estantes, lendo títulos em latim, francês, inglês. Gosta de ler? A voz a fez pular. Tessa girou e encontrou Nathaniel parado na porta, observando-a com expressão indecifrável. Ele vestia calças sociais escuras e uma camisa branca com as mangas dobradas até os cotovelos, revelando antebraços musculosos. Sim, ela admitiu. Sempre gostei. Prefere ficção ou não ficção? Depende do dia. E do que estou fugindo? A resposta escapou antes que ela pudesse filtrar. Nathaniel inclinou a cabeça, interessado. E do que está fugindo hoje, senhorita Lark? Da realidade, Sr. Crest. Um sorriso genuíno curvou os lábios dele, transformando completamente seu rosto. Por um momento, ele pareceu anos mais jovem. Vulnerável. Todos nós fugimos de algo, ele disse suavemente. Sinta-se livre para ler qualquer livro daqui. Considere a biblioteca sua também. Obrigada, Tessa disse, surpresa pela generosidade. Ele acenou brevemente e saiu, mas o cheiro de seu perfume, amadeirado, com notas de especiarias, ficou flutuando no ar. Tessa voltou ao trabalho, mas suas mãos tremiam levemente. À tarde, ela a conheceu. Vivienne Carter entrou na mansão como uma rainha inspecionando seus domínios. Alta, elegante, com cabelos castanhos presos num coque elaborado e um vestido branco que custava mais que o carro de Tessa, se ela tivesse um carro. Você deve ser a nova empregada, Vivienne disse, olhos escuros a avaliando da cabeça aos pés com desprezo mal disfarçado. Tessa, não é? Sim, senhorita Carter. Senhorita Carter por enquanto, ela corrigiu, exibindo um anel de noivado que poderia cegar alguém. Em breve serei senhora Crest. E quando isso acontecer, espero que esta casa funcione com perfeição absoluta. Entendeu? Sim, senhora. Ótimo. Nathaniel tem padrões muito altos. Não o decepcione. Vivienne passou por ela deixando um rastro de perfume caro e ameaça velada. Tessa respirou fundo, tentando ignorar o nó no estômago.
Naquela noite, depois que todos já haviam jantado e a mansão estava silenciosa, Tessa voltou à biblioteca. Não conseguia dormir. Seu quarto, apesar de confortável, parecia uma gaiola. Ela se perdeu entre as estantes, escolhendo um romance antigo ao acaso. Estava prestes a sair quando notou uma seção que não havia visto durante a limpeza. Livros sobre história local. Genealogias. Fotografias antigas. Curiosidade a puxou para mais perto. Ela abriu um álbum de fotos empoeirado. Imagens em sépia de festas grandiosas, bailes, casamentos. E então, uma foto que fez seu coração parar. Uma mulher jovem, de cabelos loiros dourados e olhos claros. Sorriso gentil. Postura elegante. Ela estava ao lado de um homem mais velho, o pai de Nathaniel, pelo que Tessa deduziu da semelhança. Mas não era o homem que prendia sua atenção. Era a mulher. Porque Tessa a reconhecia. Porque aquela mulher era sua mãe. As mãos de Tessa tremiam tanto que quase derrubaram o álbum. Ela virou a foto. No verso, uma inscrição em tinta desbotada. Eleanor e Edmund Crest. Baile de verão. 1997. Eleanor. O nome de sua mãe. Mas, Crest. Sua mãe conhecia a família Crest? Tessa nunca soube quem era seu pai. Sua mãe morreu quando ela tinha 12 anos, levando segredos para o túmulo. Segredos que Tessa passou a vida tentando desenterrar sem sucesso. E agora, por acaso, ou destino, ela estava trabalhando para a família que sua mãe havia conhecido. Uma família que claramente tinha ligações com o passado dela. A porta da biblioteca rangeu. Tessa escondeu o álbum rapidamente e girou. Nathaniel estava parado na entrada, ainda vestido, mas com expressão cansada. Ele a observou por um longo momento. Não consegue dormir? Ele perguntou. Desculpe. Sei que não deveria estar aqui a esta hora. Eu disse que a biblioteca era sua também. Ele caminhou até a lareira e atiçou as brasas. Insônia é companheira frequente nesta casa. Ele se serviu de uísque de um decanter de cristal e olhou para ela. Quer? Tessa deveria recusar. Deveria voltar para seu quarto. Manter distância. Lembrar das regras. Sim, ela ouviu sua própria voz dizer. Nathaniel serviu uma dose e a entregou. Os dedos deles se tocaram brevemente no copo. Novamente, aquela corrente elétrica. Eles beberam em silêncio por um momento, apenas o crepitar do fogo preenchendo o espaço. Por que aceitou este emprego? Nathaniel perguntou de repente. A verdade, desta vez. Tessa hesitou. Então decidiu por honestidade parcial. Porque preciso de respostas. E acho que elas podem estar aqui. Ele a encarou, penetrante. Respostas sobre o quê? Sobre quem eu realmente sou. O silêncio que seguiu foi denso, carregado de significados não ditos. Todos nós procuramos isso, Nathaniel finalmente disse. Identidade. Propósito. Redenção. E você, Sr. Crest? Encontrou o que procurava? Um sorriso triste curvou os lábios dele. Achei que sim. Mas ultimamente não tenho certeza de nada. Ele terminou o uísque de um gole e colocou o copo na mesa. Boa noite, senhorita Lark. E Tessa? Sim. Chame-me de Nathaniel quando estivermos sozinhos. Antes que ela pudesse responder, ele saiu, deixando-a sozinha com o fogo, o uísque e a foto de sua mãe escondida entre as páginas da história. Tessa sabia, com certeza absoluta, que sua vida havia mudado para sempre naquela noite. E que os segredos da mansão Crest estavam apenas começando a se revelar. Os dias seguintes trouxeram uma rotina que Tessa tentava manter disciplinada, mas que se tornava cada vez mais complicada pela presença constante de Nathaniel. Ele trabalhava de casa com frequência crescente, e suas órbitas se cruzavam mais vezes do que seria apropriado. Sempre às 10 da manhã, ela levava café ao escritório. Batia 3 vezes. Esperava. Entrava. E todas as vezes, sem exceção, ele erguia aqueles olhos verdes do computador e a observava com uma intensidade que fazia seu pulso acelerar. Obrigado, Tessa. Ele dizia seu nome como se estivesse degustando algo raro. Ela colocava a bandeja na mesa, se retirava rapidamente. Mas nem sempre conseguia escapar. Na quarta manhã,
Nathaniel estava ao telefone quando ela entrou. Ele gesticulou para que ela colocasse o café e ficasse. Tessa hesitou, mas obedeceu, mantendo-se de pé próxima à porta. Entendo sua posição, Charles, mas não posso comprometer a integridade da empresa apenas para agradar investidores impacientes. Nathaniel falava com autoridade fria. Se eles não têm estômago para estratégia de longo prazo, podem vender suas ações. Pausa. Não, essa decisão não está aberta para discussão. Reúna o conselho na sexta. Encerrarei o assunto pessoalmente. Ele desligou e suspirou pesadamente, passando a mão pelos cabelos. Desculpe por isso, ele disse, olhando para Tessa. Não queria que presenciasse. Pressão vem com poder, ela respondeu antes de pensar. Nathaniel sorriu, genuinamente surpreso. Filosofia de uma empregada. Observação de alguém que presta atenção. Ele se recostou na cadeira, estudando-a com curiosidade renovada. Você é diferente das outras funcionárias. Isso é bom ou ruim? Ainda estou decidindo. O momento se estendeu, elástico como caramelo. Tessa sabia que deveria sair, mas seus pés pareciam colados no chão. Posso fazer uma pergunta? Ela finalmente disse. Depende da pergunta. Por que está se casando? A expressão de Nathaniel se fechou instantaneamente. Tessa se arrependeu imediatamente das palavras. Desculpe, ela disse rapidamente. Não é da minha conta. Não, está tudo bem, ele suspirou. É uma pergunta justa. A resposta? Por que é esperado? Porque Vivienne vem da família certa, com as conexões certas. Porque casamento, no meu mundo, é uma transação comercial tanto quanto sentimental. Isso parece triste. É prático. Prático e triste não são mutuamente exclusivos. Nathaniel a encarou por um longo momento. Então se levantou, caminhando até a janela que dava para os jardins. Meu pai construiu um império, ele disse, voz baixa. Mas destruiu vidas no processo. Quando morreu, há 5 anos, deixou-me não apenas uma empresa, mas uma reputação manchada. Casamento com Vivienne limpa essa mancha. Consolida alianças. Restaura o nome Crest. Às custas da sua felicidade, ele girou, olhos intensos. Felicidade é luxo que homens como eu não podem se dar ao prazer de buscar. Todos merecem felicidade, Tessa disse suavemente. Mesmo aqueles cujos pais causaram sofrimento irreparável. A pergunta ficou suspensa no ar como fumaça. Tessa sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Edmund Crest, o pai de Nathaniel, causou sofrimento? A quem? Sua mãe estaria entre essas vítimas. Especialmente esses, ela finalmente respondeu. Redimir os pecados dos pais através da própria felicidade parece mais nobre do que se sacrificar por uma imagem. Nathaniel deu 2 passos em sua direção. Depois mais um. Ficou perto demais. Próximo o suficiente para que ela sentisse o calor emanando dele. Quem é você, Tessa Lark? Ele perguntou, voz rouca. De onde veio? Porque sinto que já a conhecia antes de você entrar pela minha porta. O coração dela batia tão alto que parecia impossível ele não ouvir. Eu sou ninguém, ela sussurrou. Apenas a empregada. Mentira. A palavra saiu como acusação e revelação. Antes que qualquer um pudesse dizer mais algo, a porta do escritório se abriu bruscamente. Vivienne. Ela parou, olhos estreitando ao ver Nathaniel e Tessa tão próximos. Interrompi algo. Sua voz gotejava veneno disfarçado de mel. Nathaniel se afastou imediatamente, recompondo a máscara de compostura. Nada. Tessa estava apenas trazendo café. Há 15 minutos. Vivienne arqueou uma sobrancelha perfeitamente delineada. Que serviço extraordinariamente demorado. Eu estava saindo, Tessa disse, mantendo a voz firme apesar do medo que sentia. Ótimo. Tenho certeza de que há pisos para esfregar, não é? A humilhação era intencional. Pública. Cruel. Tessa segurou a bandeja com força suficiente para os nós dos dedos ficarem brancos, mas manteve a cabeça erguida. Com licença, ela disse, saindo antes que lágrimas de raiva pudessem se formar. Mas não antes de ouvir a voz afiada de Vivienne ecoando pelo corredor. Nathaniel, querido, precisamos discutir os limites apropriados com a criadagem.
Tessa passou o resto do dia esfregando pisos com intensidade violenta, canalizando raiva em movimento. Mr. Holloway observava de longe com expressão impenetrável. À tarde, a governanta a chamou à cozinha. Sente-se, ela ordenou, servindo chá. Tessa obedeceu, confusa. Mr. Holloway colocou a xícara na frente dela e se sentou do outro lado da mesa. Vou dar um conselho que ninguém pediu, a mulher mais velha disse sem rodeios. Mantenha a distância do Sr. Crest. Eu não. Não me insulte negando, Mr. Holloway cortou. Estou nesta casa há 23 anos. Vi coisas. Sei reconhecer atração quando vejo. Tessa sentiu o rosto queimar. Ele é meu patrão. Está noivo. Eu não seria tão tola. Talvez não intencionalmente. Mas alguns destinos se entrelaçam independente de intenções. O que isso significa? A governanta suspirou, olhando pela janela para a mansão principal. Esta casa tem história longa e complicada. Edmund Crest, o pai de Nathaniel, era homem brilhante mas impiedoso. Construiu fortuna sobre os cadáveres de reputações destruídas. E quando Nathaniel herdou tudo, herdou também culpa que não era dele carregar. Você o conheceu bem, Edmund? Bem demais. A amargura tingiu as palavras de Mr. Holloway. Ele tinha charme que mascarava crueldade. Usava pessoas e as descartava. Havia uma mulher, anos atrás. Ela trabalhava aqui. Jovem, bonita, gentil. Eleanor. O nome atingiu Tessa como tapa. Eleanor? Ela repetiu, forçando casualidade na voz. Sim. Eleanor Lark. O mundo inclinou. Lark era seu sobrenome? Tessa sussurrou. Mr. Holloway a encarou com olhos penetrantes. Você sabia? Ela era minha mãe. Silêncio absoluto. O relógio da cozinha marcava segundos eternos. Meu Deus, Mr. Holloway finalmente disse. Você veio procurando respostas. Ela nunca me contou sobre meu pai. Sobre seu passado. Morreu quando eu tinha 12 anos levando segredos que me assombram há mais de uma década. A governanta se levantou, caminhando até o armário. Tirou uma caixa de metal enferrujada do fundo de uma prateleira e a colocou sobre a mesa. Guardei algumas coisas dela. Depois que partiu, ninguém reclamou. Achei que um dia alguém poderia querer. Com mãos trêmulas, Tessa abriu a caixa. Dentro havia fotografias. Cartas. Um colar simples de prata. Um diário com capa de couro gasta. Tessa pegou o diário, abrindo em página aleatória. A caligrafia elegante de sua mãe saltou do papel. Ele prometeu que deixaria a esposa. Prometeu que construiríamos vida juntos. Mas promessas de homens poderosos são feitas de fumaça. E agora estou grávida, sozinha, e o homem que amo escolheu status sobre amor. Escolheu o nome Crest sobre nosso futuro. Tessa leu e releu as palavras até que se tornaram borradas pelas lágrimas. Meu pai, ela sussurrou. Edmund Crest era meu pai. Tessa. Nathaniel é meu meio-irmão. O mundo se despedaçou. Ela trancou-se no quarto por 2 dias. Mr. Holloway levava comida que ficava intocada. Mandou recado que Tessa estava doente. Nathaniel enviou flores. Vivienne enviou reclamação sobre empregadas preguiçosas. Mas Tessa não conseguia processar nada além da verdade devastadora. O homem por quem estava desenvolvendo sentimentos proibidos era seu irmão. Meio-irmão, tecnicamente. Mas família do mesmo jeito. Nojo misturado com dor se enrolava no estômago dela. Como não percebeu? Os olhos. A cor era diferente, mas o formato. Edmund nos retratos tinha olhos do mesmo formato que os seus. E Nathaniel. Deus, Nathaniel. Ele não sabia. Não fazia ideia de que a empregada nova era filha bastarda de seu pai. Tessa pegou o diário da mãe e começou a ler cronologicamente. Eleanor chegou à mansão Crest aos 20 anos, contratada como governanta júnior. Edmund tinha 35, casado havia 10 anos com mulher fria e ambiciosa que o desprezava. Começou com olhares. Conversas inocentes. Depois mãos que se tocavam acidentalmente. Beijos roubados em corredores escuros. Finalmente, amor completo e complicado que durou 3 anos. Eleanor acreditou nas promessas dele. Quando descobriu que estava grávida,
Contou esperando compromisso. Edmund a despediu no mesmo dia. Deu dinheiro suficiente para ela desaparecer e nunca voltar. Ameaçou destruí-la se tentasse contato. Eleanor foi embora. Teve Tessa sozinha. Nunca mais falou sobre o passado. E morreu jovem demais, de câncer que consumiu seu corpo em 8 meses brutais. Tessa fechou o diário e chorou por horas. Pela mãe que mereceu melhor. Por si mesma, produto de amor que virou tragédia. Por Nathaniel, homem bom carregando pecados do pai sem saber que tinha irmã. Na manhã do 3º dia, ela saiu do quarto. Tinha trabalho a fazer. Segredo a manter. Vida a viver apesar de tudo. Mas quando encontrou Nathaniel no corredor, ele parou imediatamente. Tessa, preocupação genuína pintava seu rosto. Você está bem? Fiquei preocupado. Estou. Mentira. Apenas uma gripe. Ele se aproximou, levantando a mão como se fosse tocar seu rosto. Parou a centímetros. Você parece diferente. Algo mudou. Tudo mudou, ela pensou. Só cansaço, ela disse. Nathaniel a estudou, claramente não convencido. Mas não pressionou. Se precisar de algo, qualquer coisa, me avise. A gentileza dele era faca no coração dela. Obrigada, Nathaniel. Ela seguiu pelo corredor, sentindo os olhos dele em suas costas até virar a esquina. E soube, com certeza devastadora, que manter distância agora era questão de sobrevivência emocional. Mas o destino tinha outros planos. A mansão se preparava para um jantar importante. Vivienne havia insistido em receber investidores e membros proeminentes da alta sociedade, transformando a ocasião em vitrine de sua futura posição como senhora Crest. Tessa passava os dias ajudando nos preparativos, polindo prataria até brilhar, arranjando flores em vasos de cristal, dobrando guardanapos de linho em formas elaboradas. Vivienne supervisionava tudo com olhos de falcão e língua de víbora. Não, 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 ela gritava, desfazendo o arranjo floral que Tessa havia passado uma hora criando. Isso parece funeral, não jantar elegante. Refaça. E desta vez, tente não tornar tudo tão comum. Tessa mordeu a língua e recomeçou. Mr. Holloway observava das sombras, balançando a cabeça em desaprovação silenciosa. Ela piora a cada dia. A governanta murmurou quando Vivienne saiu da sala. Nathaniel não vê. Ou não quer ver. Ele a ama? Tessa perguntou antes de poder se segurar. Mr. Holloway lançou-lhe olhar penetrante. Amor? Não. Obrigação? Sim. Vivienne Carter vem de família com influência política massiva. O casamento consolida a posição dele em círculos que antes o evitavam por causa da reputação do pai. Então é só negócio. Todo casamento é negócio de alguma forma. A questão é se há algo mais além das transações. Tessa arranjou rosas brancas em padrão perfeito, mãos mecânicas enquanto mente rodopiava. Nathaniel não amava Vivienne. Aquilo deveria confortar, mas só tornava tudo mais trágico. Porque ela também não poderia nunca amá-lo. Não da maneira que seu coração insistia em querer. A noite do jantar chegou com pompa excessiva. Tessa vestiu uniforme formal, vestido preto simples, avental branco impecável, cabelos presos em coque baixo. Fazia parte da equipe de serviço, praticamente invisível enquanto circulava entre convidados oferecendo champanhe e canapés. Nathaniel estava devastadoramente elegante em smoking sob medida. Cabelos penteados para trás. Postura régia. Mas seus olhos pareciam cansados. Aprisionados. Vivienne grudava em seu braço como parasita ornamental, rindo alto demais, tocando ele com frequência possessiva. Querido, conte ao senador Morrison sobre o acordo do Dubai. Ela gorjeava. Nathaniel sorria educadamente e narrava histórias corporativas que faziam os homens poderosos acenarem com aprovação. Tessa se mantinha nas bordas, servindo em silêncio, ouvindo conversas sobre dinheiro, poder, influência. Um mundo que ela nunca pertenceria. Que sua mãe havia tocado brevemente antes de ser descartada. Mais champanhe. Uma voz áspera demandou. Tessa se virou e encontrou o homem corpulento, rosto vermelho de tanto beber, olhos percorrendo seu corpo de forma que fez sua pele arrepiar. Claro, senhor. Ela disse, servindo rapidamente e tentando se afastar.
Ele agarrou seu pulso. Qual seu nome, linda? Por favor, solte. Tessa disse firmemente mas baixo, não querendo causar cena. Vamos, seja amigável. Uma garrafa de champanhe e talvez encontremos um quarto vazio. Ela disse para soltar. A voz de Nathaniel cortou o ar como lâmina. O homem soltou imediatamente, rosto ficando ainda mais vermelho. Crest, eu só estava. Sei exatamente o que estava fazendo, Henderson. E sugiro que se lembre que está em minha casa e que trato minhas funcionárias com respeito. Algo que esperaria de meus convidados. Silêncio caiu sobre o grupo próximo. Todos observavam. Nathaniel ofereceu o braço a Tessa. Senhorita Lark, poderia me acompanhar um momento? Preciso discutir detalhes do serviço. Ela hesitou, então aceitou o braço dele, permitindo que a guiasse para fora da sala de jantar, atravessando corredores até chegarem à biblioteca vazia. Nathaniel fechou a porta e se virou para ela. Você está bem? Ele machucou? Não. Eu. Obrigada por intervir. Não precisa agradecer. Henderson é porco conhecido. Não deveria tê-lo convidado. Foi Vivienne quem convidou. Tessa disse, então se arrependeu. Nathaniel passou a mão pelos cabelos, desfazendo o penteado perfeito. Claro que foi. Ele suspirou pesadamente. Metade dessas pessoas aqui são contatos dela, não meus. É sua festa de noivado. É circo dela. Eu sou apenas o palhaço principal. A amargura na voz dele era palpável. Tessa deu um passo em sua direção, instinto sobrepondo razão. Por que está fazendo isso? Se está tão infeliz, por que não cancela? Nathaniel a encarou, e naquele momento toda a máscara caiu. Ela viu nele vulnerabilidade crua, dor não processada, solidão que espelhava dela. Por que é esperado? Por que desfazer o noivado seria escândalo público? Por que não tenho coragem de ser egoísta como meu pai foi? Seu pai foi egoísta da maneira errada. Machucou pessoas escolhendo prazer momentâneo sobre responsabilidade. Você está machucando a si mesmo escolhendo responsabilidade sobre felicidade genuína. Não é o mesmo. Como você pode saber? Porque também estou carregando pecados que não cometi. Também estou pagando por escolhas de outras pessoas. Nathaniel fechou a distância entre eles. Ficou tão perto que ela podia contar as manchinhas douradas em seus olhos verdes. Quem machucou você, Tessa? Alguém muito parecido com seu pai. A verdade parcial escapou. Nathaniel franziu a testa. Meu pai conhecia você? Conhecia minha mãe. O ar ficou denso. Nathaniel processava a informação. Sua mãe trabalhou aqui? Anos atrás. Eleanor Lark. Ela observou o reconhecimento atravessar o rosto dele. Depois confusão. Depois compreensão lenta e devastadora. Eleanor, eu me lembro dela. Vagamente. Eu era criança. Ela era gentil. Me dava biscoitos escondido. E então um dia ela simplesmente desapareceu. Minha mãe disse que tinha sido despedida por roubo, mas eu nunca acreditei. Ela não roubou nada. Exceto talvez coração do seu pai. E ele a descartou quando se tornou inconveniente. Meu Deus, Nathaniel sussurrou. Você veio aqui por vingança? Não. Vim por respostas. E encontrei mais do que esperava. Como o quê? Um irmão. Uma família. Uma verdade impossível. Como a prova de que história se repete. Você está prestes a cometer erro que seu pai cometeu, ela disse ao invés. Está se casando com alguém que não ama, ignorando o que seu coração realmente quer. E o que meu coração quer? Ele perguntou, voz rouca. Você me diz. Nathaniel ergueu a mão, dedos roçando a linha do maxilar dela com um toque tão suave que poderia ser imaginação. Desde o momento que você entrou no meu escritório, algo mudou. Sinto como se estivesse acordando de coma. Como se finalmente pudesse respirar. E não sei porquê, mas quando estou perto de você, sinto que poderia ser melhor do que sou. O coração de Tessa se despedaçava e se remontava simultaneamente. Nathaniel, ela sussurrou. Você não pode. Eu sei. Você é minha empregada. Estou noivo. É impossível. Errado. Complicado de todas as formas. Mais complicado do que você imagina. Então me diga.
Me diga por que dói tanto ficar perto de você e ao mesmo tempo parece a única coisa certa. Por que somos família? Por que compartilhamos sangue que não sabíamos que compartilhávamos? Porque este amor é doentio e impossível e destruiria ambos. Mas ela não conseguia dizer as palavras. Então, antes que pudesse pensar, antes que pudesse se deter, ela fechou a distância final e pressionou os lábios contra os dele. Por um momento congelado, Nathaniel não reagiu. Depois suas mãos a puxaram com força, aprofundando o beijo com fome que havia sido reprimida por semanas. Era errado. Proibido. Devastador. Era perfeito. Tessa se permitiu aquele momento roubado, memorizando a sensação dos lábios dele, o gosto de uísque e desespero, o calor de mãos firmes em sua cintura. Depois se afastou bruscamente, horror inundando seu sistema. Não, ela disse, levando a mão aos lábios. Isso não pode acontecer. Tessa, você está noivo. Eu sou sua empregada. E há coisas sobre mim que você não sabe. Coisas que tornariam isso impossível. Então me conte. Não posso. Por quê? Porque a verdade nos destruiria. Ela correu para a porta antes que ele pudesse responder, antes que pudesse ver as lágrimas escorrendo pelo rosto dela. Nathaniel não a seguiu. Mas quando ela olhou para trás uma última vez antes de atravessar a porta, viu nele reflexo de sua própria agonia. Tessa não dormiu naquela noite. Ficou no quarto abraçando os joelhos contra o peito, balançando levemente, tentando processar o erro monumental que havia cometido. Ela beijou o próprio irmão. Meio-irmão, sua mente corrigia pateticamente. Como se isso tornasse menos horrível. O diário de sua mãe estava aberto sobre a cama. Tessa folheou procurando respostas, orientação, qualquer coisa. Na última página, uma entrada datada de semana antes da morte de Eleanor. Tessa, minha doce Tessa. Se um dia ler isto, saiba que cada escolha que fiz foi tentativa de protegê-la. Não contei sobre seu pai porque queria que fosse livre de legado dele. A família Crest carrega maldição. Poder e dinheiro construídos sobre corações partidos. Mas também carrega beleza. Perdoei Edmund anos atrás. Escolha amor, minha filha. Sempre escolha amor. Mesmo quando parece impossível. Tessa fechou o diário com um soluço que sacudiu todo o seu corpo. Como poderia escolher amor quando amor significava incesto? Quando amor significava destruir o homem que deveria proteger? E a verdade terrível era que não havia respostas. Apenas dor. E escolhas impossíveis que definiriam o resto de suas vidas. Os dias seguintes ao beijo foram tortura silenciosa. Tessa evitava Nathaniel sempre que possível, mudando rotas nos corredores, enviando Mr. Holloway com o café matinal, mantendo-se ocupada em partes da mansão onde ele raramente ia. Mas a mansão tinha apenas tantos lugares para se esconder. E Nathaniel estava procurando. Ela o sentia nos olhares que atravessavam salas. Nas pausas quando passavam um pelo outro. Nas mensagens não enviadas que pendiam no ar como fumaça. Vivienne percebia a tensão. E se deleitava com ela. Tessa, ela chamava com voz doce que gotejava malícia, por favor traga mais champanhe. Nathaniel e eu temos muito a comemorar. Sempre tocando ele. Sempre marcando território. Como predadora que sente competição e reforça domínio. Tessa obedecia em silêncio, mãos firmes, rosto neutro. Mas por dentro, se despedaçava um pouco mais a cada dia. Foi durante uma tempestade particularmente violenta que o inevitável aconteceu. Raios cortavam o céu. Trovões sacudiam as janelas. A mansão estava quase vazia. Vivienne havia ido para a cidade visitar estilista. Mr. Holloway tinha o dia de folga. Funcionários menores já haviam se retirado. Apenas Tessa e Nathaniel. Ela estava na biblioteca devolvendo livros às prateleiras quando ele apareceu na porta, bloqueando a saída. Você está me evitando, não era pergunta. Tessa não se virou. Estou trabalhando. Tessa, por favor, olhe para mim. Ela respirou fundo e girou, encontrando aqueles olhos verdes que assombravam seus sonhos. O que quer que eu diga, Nathaniel? A verdade. Por que fugiu? Por que age como se eu fosse veneno? Por que você é? Por que não posso tê-lo de nenhuma forma que seja saudável? Por que aquele beijo foi erro? Ela disse. Você está comprometido. Eu trabalho para você.
É errado de todas as formas. Não se sentiu errado. Sentir e ser são coisas diferentes. Nataniel entrou na biblioteca, fechando a porta atrás de si. O som do trinco foi definitivo como sentença. Desde que você chegou aqui, sinto como se estivesse despertando de sonambulismo. Caminhava pela vida no automático, seguindo o roteiro escrito por outras pessoas. E então você apareceu e de repente eu queria escrever minhas próprias linhas. Não sou sua salvação, Nataniel. Sou complicação que você não precisa. Talvez seja exatamente a complicação que preciso. Ele cruzou a distância entre eles em 3 passadas longas. Não posso parar de pensar naquele beijo. No gosto dos seus lábios. No modo como você tremeu quando toquei você. E sei que sentiu também. Então me diga por que estamos fingindo que isso não existe. Por que não pode existir? Tessa disse, voz quebrando. Existem coisas sobre mim, sobre nós, que tornam isso impossível. Então me diga quais coisas. Não posso. Não pode ou não quer. Ambos. Frustração atravessou o rosto dele. Você fala em enigmas. Aparece na minha vida, vira tudo de cabeça para baixo, me faz sentir coisas que não sentia há anos, e então se esconde atrás de mistérios que se recusa a explicar. Por que explicar significaria perder você completamente? E pelo menos assim, desta forma distante e dolorosa, posso permanecer próxima. A confissão escapou antes que ela pudesse reprimi-la. Nataniel a encarou, algo mudando em sua expressão. Tessa, ele disse suavemente. O que você não está me contando? Ela fechou os olhos. Lágrimas pressionavam contra pálpebras fechadas. Seu pai, ela começou, voz mal passando de sussurro. Ele destruiu minha mãe. A usou. A descartou. A deixou grávida e sozinha. Nataniel ficou pálido. Você está dizendo... Estou dizendo que Edmund Crest arruinou a vida da minha mãe. Que vim aqui buscando respostas. Que Mr. Holloway me contou que Edmund poderia ser meu pai. Encontrei o diário da minha mãe sugerindo isso. E agora este sentimento entre nós parece impossível de todas as formas. Silêncio absoluto. Até a tempestade lá fora parecia ter pausado para absorver a revelação. Você acha que é minha irmã? Ele disse lentamente. Meio-irmã. O diário da minha mãe, as datas, tudo aponta para Edmund. Meu Deus, ele passou as mãos pelo rosto. Todo esse tempo, você acreditava nisso? Descobri há 2 semanas. Confirmei pelas anotações dela, pelas datas. Foi por isso que vim trabalhar aqui. E não achou que deveria me contar? Como? Como eu contaria algo assim? Ele se encolheu. Você devia ter contado imediatamente. Eu sei. Mas estava processando. E então você ficou perto demais e esqueci razões. Nataniel caminhou até a janela, observando chuva castigar vidro. Meu pai fez muitas coisas horríveis. Mas criar filho e nunca reconhecer, seria novo nível de crueldade. Minha mãe nunca contou. Saiu antes que a gravidez ficasse óbvia. Ela deveria ter contado. Eu teria feito algo. A gentileza na voz dele quebrou algo em Tessa. Você é bom demais, Nataniel. Bom demais para carregar culpa dele. Bom demais para se casar com mulher que não ama. E se a pessoa que quero é você, então ambos estamos condenados. Nataniel cruzou de volta, parando perto. Preciso saber a verdade, ele disse. Não podemos viver em suposição. Farei teste de DNA. Confirmaremos. Tessa o encarou. E se confirmar que somos, então teremos certeza. E poderemos processar com verdade em vez de medo. E se não formos? Algo perigoso brilhou nos olhos dele. Então não há nada nos separando. Os próximos dias foram agonia de espera. Nataniel havia arranjado teste de DNA discretamente através de médico particular. Amostras coletadas. Enviadas para laboratório privado. Resultados em 1 semana. 1 semana de incerteza. 1 semana de possibilidades oscilando entre tragédia e milagre. Tessa mal conseguia comer. Nataniel enterrava-se em trabalho. Ambos evitavam olhares diretos, como se contato visual revelasse esperanças que não ousavam nomear. Vivienne, naturalmente, percebia. Há algo acontecendo,
ela disse durante jantar, estudando Nathaniel com olhos estreitos. Você está diferente. Tenso. Apenas trabalho. Resposta automática. Ela tomou gole de vinho. E a empregadinha? Ela também parece perturbada. Há algo que devo saber? Não, Nathaniel disse firmemente. Nada que te diga respeito. Mas Vivienne não era tola. Ela havia começado própria investigação. Investigador particular rastreando o passado de Tessa. Conexões com família Crest. Qualquer coisa que pudesse usar como alavancagem. Mr. Holloway alertou Tessa. Ela está cavando, a governanta disse baixinho. Seja cuidadosa. Não importa mais, Tessa respondeu. Em dias saberemos verdade. E então tudo muda. Nathaniel confrontou Vivienne na noite do 5º dia. Sei que está investigando Tessa, ele disse friamente. Pare. Vivienne sorriu. Por que tão protetor com uma empregada? A menos que ela seja mais. Minha vida privada não te concerne. Seu noivado comigo certamente concerne. E se há algo comprometendo esse noivado, tenho direito de saber. Não há noivado real, Nathaniel disse, palavra saindo antes que pudesse reprimir. Você me chantageou para isso. Aproveitou o erro que cometi e transformou em prisão. Os olhos dela estreitaram perigosamente. Cuidado, Nathaniel. Ainda tenho informação que destruiria você. E eu tenho paciência que está acabando rapidamente. Tensão vibrava no ar. Depois Vivienne riu, som sem humor. A empregada realmente te enfeitiçou. Que patético. Mas não importa. Quando eu terminar de investigá-la, terei exatamente o que preciso para garantir que você se comporte. Ela saiu, deixando a ameaça pendurada no ar como fumaça tóxica. Os resultados chegaram no 7º dia. Envelope grosso. Lacrado. Contendo verdade que definiria tudo. Nathaniel chamou Tessa para a biblioteca. Mãos dele tremiam segurando o envelope. Juntos, ele disse. Abrimos juntos. Tessa sentiu, incapaz de falar. Ele rasgou o lacre. Retirou documentos. Olhos escanearam linhas técnicas. Porcentagens. Marcadores genéticos. Depois ergueu o olhar, expressão indecifrável. Não somos, ele sussurrou. Probabilidade de parentesco, 0%. Não compartilhamos DNA paterno. O mundo parou. O quê? Tessa mal conseguia respirar. Edmund não é seu pai, Nathaniel disse, voz crescendo com cada palavra. Você não é minha irmã. Nunca foi. Alívio inundou Tessa tão intensamente que joelhos fraquejaram. Nathaniel a pegou, segurando firme. Como? Ela sussurrou. Diário da minha mãe. Datas. Tudo apontava. Evidências circunstanciais. Mas DNA não mente. Então quem? Não sei. Mas não Edmund. O que significa? Ele a encarou, algo selvagem e esperançoso nos olhos. Não há nada nos separando. Exceto Vivienne, Tessa disse. E seu noivado. E chantagem. A realidade invadiu o momento de triunfo. Então lidamos com Vivienne, Nathaniel disse com determinação. Encontramos forma de me libertar. Porque agora a razão real para lutar. Tessa tocou o rosto dele suavemente. Você tem certeza? Sou ainda apenas empregada. Sem família. Sem nome. Você é Tessa Lark, ele disse ferozmente. Mulher que despertou algo em mim que achei morto. E eu não perco você por orgulho ou convenção social. Vivienne não desistirá fácil. Então tornamos difícil para ela. Eles se abraçaram, alívio e determinação misturados. Mas nenhum percebia, Vivienne estava ouvindo do outro lado da porta. E acabará de ouvir exatamente o que precisava para destruir ambos. Vivienne atacou na manhã seguinte. Convocou Nathaniel e Tessa para a sala formal. Estava sentada como rainha em trono, investigador particular ao lado. Sentem-se, ela ordenou. Nathaniel permaneceu de pé. O que é isso? Esclarecimento. Vivienne sorriu friamente. Meu investigador trouxe informações fascinantes sobre Tessa. Tessa sentiu sangue gelar. Eleanor Lark, o investigador começou, consultando arquivo,
Trabalhou para Edmund Crest em 1999. Foi demitida sob circunstâncias suspeitas. Estava grávida. Sabemos disso, Nathaniel disse impaciente. Mas não sabem quem é o pai verdadeiro, Vivienne interrompeu. Por que não é Edmund? Tessa e Nathaniel trocaram um olhar rápido. Eleanor teve caso com Richard Arenf, Vivienne continuou. Sócio de Edmund. Homem casado. O caso foi descoberto. Edmund a demitiu para proteger reputação de Arenf. Eleanor deixou cidade grávida e envergonhada, permitindo que todos assumissem que filho era de Edmund para proteger Arenf. Tessa ficou atordoada. Richard Arenf é meu pai? Era. O investigador corrigiu. Morreu há 5 anos. Mas sim, teste de DNA confirma através de banco genético. A revelação era demais. Tessa sentou pesadamente. Nathaniel se moveu para lado dela instantaneamente. Então ela não tem conexão com Edmund. Com minha família. Qual seu ponto, Vivienne? Meu ponto, Vivienne disse lentamente, é que Tessa Lark é filha bastarda de homem que roubou milhões da Crest Industries antes de morrer. Arenf desviou fundos por anos. Edmund nunca descobriu completamente. Mas eu descobri. E se sociedade souber que você, Nathaniel Crest, está romanticamente envolvido com filha do homem que traiu seu pai? Ela deixou a ameaça pendurada. Isso é ridículo, Nathaniel disse. Tessa não tem nada a ver com crimes de Arenf. Mas percepção é tudo, Vivienne respondeu. Mídia adoraria a história. Herdeiro Crest traído pela filha do traidor. Repetindo erros do passado. Sua credibilidade destruída. Empresa em risco. Você está blefando. Teste-me. Tensão era sufocante. O que você quer? Nathaniel finalmente perguntou. Casamento procede conforme planejado. Tessa é demitida imediatamente. E ambos esquecem essa tolice romântica. Não, Tessa disse, levantando-se. Não aceito ser moeda de troca. Você não tem escolha, Vivienne retrucou. Sempre a escolha. Tessa virou para Nathaniel. Não se queise com ela. Enfrente escândalo. Verdade eventualmente virá à tona. E enquanto isso sua reputação é destruída junto com a minha, Nathaniel disse gentilmente. Não me importo. Mas eu me importo. Vivienne observava jogo com satisfação cruel. Que tocante. Mas inútil. Tem 24 horas para decidir. Casamento ou ruína. Escolham. Ela saiu com o investigador, deixando-os em silêncio pesado. Tessa enterrou o rosto nas mãos. Ela sempre vence. Não desta vez, Nathaniel disse com determinação. Há sempre forma. Sempre. Qual? Não sei ainda. Mas encontraremos. Mr. Holloway apareceu na porta. Ouvi tudo, ela disse. E tenho algo que pode ajudar. Estendeu o envelope amarelado. O que é isso? Nathaniel perguntou. Prova de que Vivienne não é tão limpa quanto finge. O envelope continha documentos explosivos. Correspondências entre Vivienne e Marcus Hyde, político corrupto. Provas de lavagem de dinheiro. Subornos. Chantagens anteriores contra outros homens ricos. Onde conseguiu isso? Nathaniel perguntou, atônito. Vivienne deixou bolsa no escritório semana passada. Mr. Holloway explicou. Curiosidade me venceu. Fotografei tudo antes de devolver. Isto é suficiente para destruí-la, Tessa disse. E para me libertar, Nathaniel adicionou. Mas usar vem com risco, Mr. Holloway alertou. Ela ainda pode vazar informações sobre Tessa e Arenf por vingança. Então precisamos garantir que não possa, Nathaniel disse, mente trabalhando rapidamente. Confronto simultâneo. Ameaça mútua garantida. Destruição mútua assegurada. Ninguém ganha se ambos atacarem. Está disposto a arriscar? Tessa perguntou. Nathaniel a encarou. Por você. Por liberdade. Sim. Eles planejaram cuidadosamente. Confrontariam Vivienne juntos. Apresentariam evidências. Negociariam saída limpa para ambos os lados. A confrontação aconteceu naquela noite. Vivienne chegou esperando vitória. Encontrou a armadilha. Sente-se, Nathaniel disse friamente. Algo em seu tom fez ela pausar.
Ele espalhou documentos na mesa. Fotografias. Correspondências. Provas. Coordenou do rosto de Vivienne. Onde conseguiu isso? Não importa. O que importa é que tenho. E se tentar me expor, exponho você primeiro. Lavagem de dinheiro. Corrupção política. Chantagens múltiplas. Prisão. Vivienne. Não apenas escândalo. Prisão real. Ela ficou pálida. Você não faria isso. Teste-me. O mesmo desafio que ela havia usado. Virado contra ela. Vivienne olhou para Tessa. Você. Isso foi você. Foi trabalho de equipe. Tessa respondeu calmamente. Longo silêncio. Depois Vivienne riu sem humor. Bem jogado. Subestimei ambos. Noivado termina, Nathaniel disse. Publicamente, acordo mútuo. Privadamente, nunca mais nos contatamos. Você mantém silêncio sobre Tessa. Mantemos silêncio sobre seus crimes. E se eu recusar, polícia recebe tudo amanhã. Vivienne estudou documentos. Depois os dois diante dela. Calculando probabilidades. Que desperdício, ela finalmente disse. Poderíamos ter sido poderosos juntos. Poder construído em coerção não é poder, Nathaniel respondeu. É tirania. Ela se levantou, dignidade intacta apesar da derrota. Muito bem. Vocês vencem. Mas saibam isto, mundo não será gentil. Ela, apontando para Tessa, é filha de traidor. Sociedade não esquecerá. Sociedade pode pensar o que quiser. Tessa disse. Não defino meu valor pelos pecados de homem que nunca conheci. Corajoso, Vivienne disse. Ou tolo. Tempo dirá. Ela pegou a bolsa. Nathaniel, você poderia ter tido império. Escolheu empregada. Espero que valha a pena. Já vale. Vivienne saiu pela última vez. Quando a porta fechou, Nathaniel puxou Tessa em abraço apertado. Acabou, ele sussurrou. Finalmente acabou. Não completamente, Tessa disse. Ela estava certa. Sociedade julgará. Então enfrentamos juntos. Você perderá amigos, contatos, possivelmente negócios. Perco mais te perdendo. Tessa se afastou, olhando nos olhos dele. Tem certeza? Certeza real? Porque uma vez que tornarmos público, nunca tive tanta certeza de nada, ele disse. Tessa Lark, você transformou minha vida. Despertou algo que pensei morto. Lutou ao meu lado. E agora, se me permite, gostaria de passar resto da vida retribuindo. Nathaniel. Ele se ajoelhou. Sem anel ainda. Sem planejamento. Apenas verdade pura. Case comigo. Não por convenção. Não por dinastia. Mas porque te amo. Porque não imagino o dia sem você. Porque escolho você acima de tudo. Lágrimas escorriam pelo rosto de Tessa. Sim. 1000 vezes sim. Ele se levantou, puxou-a em beijo que selou promessa. Mr. Holloway assistia da porta, sorrindo através das próprias lágrimas. Finalmente. Finalmente algo bom naquela mansão. O anúncio abalou círculos sociais. Nathaniel Crest cancelara noivado com Vivienne Carter. Dias depois, anunciou compromisso com ex-empregada. Filha de Richard Arenf, traidor da família. A mídia teve dia de campo. Manchetes gritavam escândalo. Comentaristas dissecavam cada ângulo. Sociedade dividia-se entre chocada e fascinada. Constance Crest, mãe de Nathaniel, retornou de Paris furiosa. Você enlouqueceu? Ela exigiu. Cancelou noivado respeitável por quem? Filha do homem que roubou de nós? Filha que não tem culpa das escolhas dele, Nathaniel respondeu calmamente. E sim, cancelei. Vivienne estava me chantageando. Tessa me libertou. Chantageando? Constance pausou. Nathaniel explicou. Empréstimo questionável. Coerção de Vivienne. Provas contra ela. Constance escutou, expressão mudando de raiva para consideração. Então ela era cobra, ela finalmente disse. E esta? Tessa, expôs ela. Entre outras coisas. E você a ama? Não era pergunta. Completamente. Constance suspirou.
Sua vida. Suas escolhas. Mas prepare-se. Sociedade não perdoa facilmente. Não preciso de perdão. Preciso de liberdade. Mãe estudou filho. Viu determinação que nunca havia visto antes. Você parece feliz, ela admitiu relutantemente. Primeira vez em anos. Sou. Finalmente sou. Então traga ela para jantar. Oficialmente. Quero conhecer mulher que transformou meu filho. Foi pequena vitória, mas significativa. Os meses seguintes testaram ambos. Contratos de negócios cancelados. Amigos desapareceram. Convites secaram. Mas outros surgiram. Pessoas genuínas. Relacionamentos reais. Construídos em respeito, não obrigação. A empresa sofreu inicialmente. Depois estabilizou. Nathaniel provou competência e importava mais que escândalo. Tessa enfrentou julgamento com graça. Manteve cabeça erguida. Recusou-se curvar para sussurros e olhares. Deixe falarem, ela disse a Nathaniel. Palavras deles não definem nós. Eles se casaram 6 meses depois. Cerimônia pequena. Apenas pessoas que realmente importavam. Mr. Holloway chorou durante votos. Constance compareceu, surpreendendo todos. E quando Nathaniel beijou Tessa como esposa, a transformação estava completa. Não mais empregador e empregada. Não mais perseguidos por fantasmas de paz. Apenas 2 humanos que escolheram amor sobre convenção. Difícil sobre fácil. Verdade sobre aparência. E na escolha, encontraram liberdade que gerações de Cres nunca conheceram. 5 anos depois. A mansão Crest havia mudado. Não a arquitetura, mas a atmosfera. Luz entrava onde antes havia sombras. Riso ecoava onde silêncio reinava. Tessa havia transformado-a. Não com renovações caras, mas com vida. 2 filhos agora. Menina de 3 anos, menino de 1. Correndo por corredores que uma vez pareciam tão intimidadores. Nathaniel havia se transformado também. Não mais o homem frio que executava deveres. Mas pai que brincava no chão. Marido que roubava beijos na cozinha. A empresa prosperava sob nova filosofia. Ética sobre lucro. Pessoas sobre números. Redenção dos pecados de Edmund através de ação diária. Mr. Holloway eventualmente se aposentou. Mas permanecia próxima, visitando frequentemente, mimando crianças. Você fez isso, ela disse a Tessa durante uma dessas visitas. Quebrou maldição desta família. Não fiz sozinha. Não. Mas foi catalisadora. Menina com coragem de aparecer. De confrontar. De escolher amor quando mais fácil seria fugir. Tessa olhou pela janela. Nathaniel jogava com filhos no jardim. Rindo. Livre. Valeu a pena, ela disse suavemente. Cada dificuldade. Cada julgamento. Valeu. Constance também mudou. Nunca se tornou calorosa. Mas desenvolveu respeito por Tessa. Pela força. Pela forma como amava Nathaniel sem precisar mudá-lo. Você é boa para ele, ela admitiu uma noite durante jantar familiar. Melhor do que qualquer um que escolhi teria sido. Obrigada, Tessa disse sinceramente. Eleanor, Constance continuou, surpresa em sua própria voz, sua mãe. Fui cruel com ela. Assumi coisas. Permiti que Edmund a tratasse mal. Se pudesse voltar. Não pode, Tessa interrompeu gentilmente. Mas pode garantir que próxima geração aprenda melhor. Pode amar seus netos sem julgamento. Posso fazer isso, Constance concordou. E ela fez. A sua maneira rígida começou a aparecer mais. Trouxe presentes. Contou histórias. Lentamente, dolorosamente, família Crest aprendeu a ser família de verdade. Vivienne desapareceu da vida deles completamente. Rumores diziam que casara com um empresário europeu. Outros diziam que enfrentará consequências legais silenciosamente resolvidas. Não importava. Ela pertencia ao passado. E passado não mais controlava presente. Sobre Richard Ashworth, Tessa eventualmente fez paz. Ele fora falho. Traidor. Covarde que abandonou mãe dela. Mas também fora humano. Complicado.
provavelmente sofrendo próprias batalhas. Ela não desculpava, mas perdoava. Por ela mesma, não por ele. Não preciso carregar raiva dele, ela explicou a Nathaniel. Já carrego o suficiente de outros. Incluindo Edmund? Ele perguntou. Especialmente Edmund. Ele destruiu tantos. Sua mãe. Minha mãe. Você, de certa forma. Mas não conseguiu nos destruir completamente, Nathaniel apontou. Sobrevivemos. Prosperamos. Apesar dele. Por causa dele, Tessa corrigiu. Sem sua crueldade, nunca teríamos nos encontrado. Paradoxo cruel. Vida é cheia deles. Nathaniel puxou-a para abraço. Não me arrependo de nenhum passo que trouxe aqui. Nem os dolorosos. Nem eu. Ficaram assim longo momento. Apenas sendo. Apenas respirando. Apenas gratos. Mais tarde, depois de crianças estarem dormindo, encontrarão-se na biblioteca. Mesmo lugar onde tantos confrontos aconteceram. Lembra quando me encontrou aqui pela primeira vez? Nathaniel perguntou. Pensando em pular. Lembro. Você parecia tão perdido. Era. Completamente. E então apareceu menina com olhos determinados e coração corajoso. Não era tão corajosa. Era. Sempre foi. Tessa se aconchegou contra ele. Somos sortudos, ela disse. Tantas coisas poderiam ter dado errado. Poderíamos realmente ter sido irmãos. Vivienne poderia ter vencido. Sociedade poderia ter nos esmagado. Mas não deram. Sobrevivemos. Juntos. Juntos, ela repetiu. Gosto de como soa. Melhor se acostume, ele brincou. Planejo mantê-la por muito tempo. Para sempre. No mínimo. Riram. Beijaram. Simplesmente existiram em paz impossível anos atrás. E naquela mansão que uma vez abrigou apenas dor, amor finalmente encontrou casa. Não perfeito. Nunca perfeito. Mas real. Honesto. Conquistado. E isso, descobriram, era mais do que suficiente. 10 anos depois. Mansão Cresta havia se tornado algo novo. Não apenas casa, mas lar. Não apenas propriedade, mas santuário. Tessa aos 33. Nathaniel aos 40. 3 filhos agora. Mais grisalho nele. Mais linhas ao redor dos olhos dela. Mas olhares ainda se encontravam através de quartos com mesma intensidade. A empresa havia se transformado sob liderança dele. Não mais apenas lucros, mas legado. Fundação estabelecida em nome de Eleanor Lark. Ajudando mães solteiras. Oferecendo oportunidades para filhos de situações difíceis. Sua mãe ficaria orgulhosa, Nathaniel disse quando inauguraram o primeiro centro. Ela ficaria, Tessa concordou, lágrimas nos olhos. Finalmente, algo bom saiu de sua dor. Tessa também havia encontrado propósito. Não mais empregada, mas filantropa. Trabalhando com fundação. Conhecendo histórias. Mudando vidas. É estranho, ela disse a Mr. Holloway durante almoço, como vim aqui buscando vingança e encontrei redenção. Não vingança, a velha governanta corrigiu. Respostas. A diferença. Talvez. Mas estava com raiva. Com Edmund. Com sistema que permitiu mãe sofrer. E transformou raiva em propósito. É mais do que maioria consegue. Mr. Holloway tinha 75 agora. Cabelos completamente brancos. Passos mais lentos. Mas espírito inquebrável. Você nos salvou, Tessa disse. Naquela noite com evidências contra Vivienne. Sem você, vocês teriam encontrado outro caminho. Amor sempre encontra. Você acredita nisso? Mesmo após tudo que viu nesta casa? Especialmente após tudo que vi, Mr. Holloway sorriu. Esta família estava amaldiçoada por gerações. Edmund. Constance. Crueldade passada como herança. Mas vocês quebraram padrão. Escolheram diferente. Foi difícil. Sempre é. Mas necessário. Constance faleceu aos 78. Pacificamente. Em paz finalmente. Nos últimos anos, havia se suavizado. Não completamente. Mas o suficiente.
Obrigada, ela disse a Tessa no leito de morte. Por salvar meu filho. Por dar-lhe algo que nunca consegui, amor incondicional. Você o amava, Tessa disse gentilmente. A minha maneira falha. Mas você ama corretamente. Foram últimas palavras dela. E trouxeram fechamento que ninguém esperava. Vivienne reapareceu brevemente, 10 anos após o confronto. Não com ameaças. Com pedido de desculpas. Sei que não mereço perdão, ela disse, parada desconfortavelmente na sala de estar. Fui monstruosa. Manipuladora. Tudo o que dizem. Por que está aqui? Nathaniel perguntou, não cruel mas cauteloso. Porque estou mudando. Terapia. Muito trabalho interno. E parte disso é fazer reparações. Ela olhou para Tessa. Você era inocente. Não merecia crueldade. Peço desculpas. Tessa estudou a vil sinceridade. Ou pelo menos esforço genuíno. Aceito desculpas, ela disse. Mas não posso oferecer amizade. Não espero. Apenas paz. Para todos nós. Isso posso dar. Tessa concordou. Vivienne assentiu. Saiu. Nunca mais retornou. Mas gesto importou. Prova de que pessoas podiam mudar. Que redenção era possível, mesmo para os piores. Os filhos cresceram em ambiente completamente diferente do que Nathaniel conhecera. Risadas. Abraços. Conversas abertas sobre sentimentos. Você é bom pai, Tessa observou, assistindo ler para os 3 antes de dormir. Aprendo com você, ele respondeu. E faço o oposto do que meu pai fez. Você é mais que reação a Edmund. É homem próprio. Tentando ser. Cada dia. Quando filhos finalmente dormiram, encontrarão-se no terraço. Estrelas brilhavam acima. Mansão silenciosa abaixo. Pensa em como começamos? Nathaniel perguntou. Constantemente. Você à beira de penhasco. Eu cheia de raiva disfarçada de determinação. 2 destroços humanos. Que se encontraram no momento certo. Ou errado. Dependendo da perspectiva. Tessa riu suavemente. Sociedade ainda fala. Sabe disso. Deixe falarem. Conquistamos felicidade que maioria nunca conhecerá. Verdade, ela se aconchegou contra ele. Às vezes ainda não acredito. Que tudo deu certo. Quase não deu. Tantas vezes quase perdemos tudo. Mas não perdemos. E isso conta. Silêncio confortável. Depois Nathaniel disse. Tessa, há algo que nunca te agradeci adequadamente. Por quê? Por não desistir. Quando pensei que éramos irmãos. Quando Vivienne atacou. Quando sociedade julgou. Você permaneceu. Onde mais iria? Você é meu lar. E você é meu. Ele a virou para encará-lo. Minha salvação. Minha redenção. Minha razão. Muito peso para a pessoa carregar. Então deixe-me carregar você também. Para sempre. Até o último suspiro. Beijaram sob estrelas. Não primeiro beijo. Nem milésimo. Mas cada um ainda tinha magia. Porque amor conquistado através de dor é amor que dura. Porque escolhas difíceis criam fundações fortes. Porque às vezes, pessoas erradas se encontram no momento certo. E transformam errado em milagre. 25 anos depois do primeiro encontro. Tessa aos 48. Nathaniel aos 55. Cabelos grisalhos. Linhas profundas. Mas olhares ainda brilhavam. Filhos crescidos. 2 na universidade. Um recém-formado. A mansão mais silenciosa agora. Mas ainda cheia de amor. Mr. Holloway havia falecido pacificamente aos 82. Deixou carta para ambos. Queridos Nathaniel e Tessa. Se estão lendo isto, parti finalmente. E vou feliz, sabendo que deixo vocês bem. Trabalhei nesta mansão 40 anos. Vi gerações de Cres. Edmund e sua crueldade. Constance e sua frieza. Padrões repetidos como maldição. Mas vocês quebraram ciclo. Vocês escolheram amor. Escolheram perdão. Escolheram construir em vez de destruir. Eleanor estaria orgulhosa. Tessa. Seu sacrifício não foi vão.
Criou filha extraordinária. E Nataniel, você se tornou o homem que Edmund nunca foi. Gentil onde ele era cruel. Aberto onde era fechado. Humano onde era monstro. Obrigada por me permitirem testemunhar transformação. Por me mostrarem que famílias podem curar. Que amor pode vencer. Vivam bem. Amém profundamente. E lembrem sempre, vocês conquistaram isso. Com amor eterno. Mrs. Holloway. Choraram lendo. Depois enquadraram carta. Pendurada na biblioteca onde tudo começou. Nataniel eventualmente passou liderança da empresa para filho mais velho. Manteve papel consultivo, mas estava pronto para desacelerar. Você se arrepende? Tessa perguntou. De abrir mão de controle? Nem um pouco. Construí legado. Agora quero aproveitar tempo contigo. Romântico. Ela brincou. Sempre fui. Você só trouxe a superfície. Viajaram. Não destinos luxuosos. Lugares simples. Pequenas cidades. Experiências reais. Poderia ter qualquer coisa, Tessa disse durante caminhada em Vila Costeira. Palácios. Iates. Tudo. Tenho tudo, ele respondeu. Você. Nossos filhos. Vida com significado. O que mais existe? Nada, ela admitiu. Absolutamente nada. Quando retornaram à mansão, encontraram surpresa. Filhos haviam organizado celebração. 25 anos de casamento. Amigos. Colegas. Pessoas cujas vidas tocaram através da fundação. Discurso. Alguém gritou. Nataniel e Tessa trocaram olhar. Ele assentiu. Ela se levantou, coração cheio. Há 25 anos, começou, entrei nesta casa como empregada. Assustada. Com raiva. Buscando respostas sobre mãe que perdi. Encontrei mais do que respostas. Encontrei propósito. Encontrei família. Encontrei amor que nem sabia ser possível. Não foi fácil. Enfrentamos escândalo. Julgamento. Quase perdemos tudo múltiplas vezes. Mas ficamos. Lutamos. Escolhemos um ao outro repetidamente. E nesse processo, descobrimos verdade. Família não é apenas sangue. É escolha. É quem aparece quando tudo desmorona. Quem permanece quando todos partem. Nataniel me escolheu quando sociedade disse que não deveria. Escolheu amor sobre reputação. Verdade sobre conveniência. E eu escolhi ele. Todos os dias desde então. Escolho novamente. Então obrigada. Ela olhou diretamente para ele, por me ver quando era invisível. Por me amar quando era apenas empregada. Por construir vida comigo que supera qualquer conto de fadas. 25 anos. Aqui estão mais 25. E 25 depois. E todos que virão. Aplausos explodiram. Nataniel se levantou, puxou-a em abraço apertado. Te amo. Ele sussurrou contra o cabelo dela. Cada dia mais do que anterior. Te amo também, ela respondeu. Para sempre. Música começou. Dança. Celebração. Mas em certo momento, escorregaram para a biblioteca. Lugar especial. Onde confrontos aconteceram. Onde verdades foram reveladas. Onde amor venceu. Lembra? Ele perguntou, apontando para a prateleira. Primeira vez que conversamos adequadamente. Você estava devolvendo livros. E você apareceu bloqueando saída. Ela riu. Achei que fosse me demitir. Estava tentando entender por que não conseguia parar de pensar em você. Conseguiu descobrir? Eventualmente, ele puxou-a mais perto. Você era despertar. Lembrança de que vida poderia ser mais do que obrigação. E você era possibilidade. Ela respondeu. Promessa de que amor existia mesmo após tanta dor. Ficaram ali, balançando suavemente ao som distante da música. 25 anos. 3 filhos. Incontáveis desafios. Vitórias impossíveis. E ainda, naquele momento, eram apenas Nataniel e Tessa. 2 pessoas que se encontraram quando ambos estavam perdidos. Que escolheram amor quando o mundo dizia não. Que transformaram mansão de dor em lar de esperança. E provaram verdade fundamental. Redenção é sempre possível.
Amor sempre encontra caminho. E às vezes, as melhores histórias começam com o fim quase acontecendo. Porque no abismo, descobrimos quem realmente somos. E às vezes, nesse abismo, encontramos quem sempre deveríamos ter encontrado. Para sempre. Impossível, mas verdadeiro. Como o amor sempre é. Fim. Não somos definidos por onde começamos, mas por escolhas que fazemos quando tudo desmorona. Nathaniel e Tessa escolheram amor. E amor, afinal, sempre escolhe de volta. E assim, naquela mansão que um dia abrigou apenas dor e segredos, Tessa e Nathaniel provaram que o amor verdadeiro não conhece limites. Não importa de onde viemos, os erros de quem nos precedeu, ou o julgamento do mundo, o que importa são as escolhas que fazemos quando tudo parece perdido. Eles escolheram a verdade. Escolheram a coragem. Escolheram um ao outro. E você? Que escolhas está disposto a fazer por quem ama? Se essa história tocou seu coração, deixa aqui nos comentários qual foi o momento que mais te emocionou. E não esquece, inscreva-se no canal, ativa o sininho e compartilha essa história com alguém que precisa acreditar no amor de novo. Nos vemos na próxima história. Até lá, escolha sempre o amor. Bye bye.